mesa, em nome da Cláudia e da Luciana, agradecer ao coletivo pelo convite, né? Há algum tempo conversei com a Carla, me fez esse convite, prontamente eu aceitei. Eu penso que é fundamental a gente poder travar esses diálogos, né? Principalmente para tratar do tema que fala da participação da mulher na política, as dificuldades que nós enfrentamos, não somente, né, na área pública, mas em todos os setores em que a mulher ousa estar, né? Então, é sempre um grande desafio. E falar um pouco, né, até da minha experiência, do que tem sido esses 2 anos e meio na Câmara de Santos, infelizmente uma Câmara de uma cidade extremamente conservadora, uma Câmara que reflete, né, a cidade, a composição da cidade, e que não é diferente do restante do país, né? Infelizmente, né? Uma cidade como a cidade de Santos que tem uma história de luta, uma história de combate à ditadura, mas também que foi alvo justamente da ditadura militar por ser um polo de resistência, né? Grandes greves, grandes movimentos grevistas, e a gente sofre, né, por conta de anos de avanço da direita, da extrema-direita, e a gente vai encontrando todas as dificuldades que nós temos para reorganizar a esquerda e tentar fazer com que esses avanços, que há um tempo sempre foram muito caros para a gente, mas que a gente já vem perdendo há um tempo. Eu acredito que eu não vou contar nenhuma novidade aqui, né, de quão cheguei a ser candidata a prefeita aqui na cidade de Santos em 2016, fui a primeira mulher negra candidata a prefeita em Santos. Hoje eu ocupo uma cadeira na Câmara e sou somente a terceira mulher negra a ocupar esse espaço na Câmara, uma Câmara que existe desde 1547. Só para nós termos ideia, né, de como enquanto mulheres, ocupar 3 cadeiras de 21, né, numa cidade onde 54% do eleitorado é de mulheres, mas estamos aquém, né, de representatividade. Mas não necessariamente que as 3 mulheres que ali estão pensam, né, ou lutem em prol dos direitos das mulheres, né, da classe trabalhadora, né, e acaba também refletindo as demais cadeiras ali da Câmara. Mas, como eu disse, isso é um reflexo de 20% de mulheres, né? A Câmara de Deputados tem 17,7 mulheres e o Senado 16%, num país onde nós somos a maioria, né? E no ranking mundial o Brasil ele tem figurado aí uma das piores posições em representatividade feminina dentro do Congresso, né? E isso tem um reflexo muito grande nas políticas que são discutidas e travadas nesses espaços, né? A gente sabe que eu costumo dizer também que não basta votar em mulher, a gente precisa votar em mulheres que representem as nossas pautas, porque o que mais a gente encontra são mulheres conservadoras que fazem todo um trabalho para desmobilizar toda a luta, né, que os coletivos de mulheres têm travado, né, toda a luta das mulheres durante todos esses anos. Então, não basta somente ter mulheres, da mesma forma que não basta somente ter pessoas negras, nós precisamos de pessoas que realmente sejam representatividade, muito mais do que uma simples representação, né? Eu cito, vamos pegar aí um exemplo do Fernando Holliday, né, que é um homem negro, da periferia,
gay, mas que em nada representa nenhum desses segmentos dos quais ele diz fazer parte. Muito pelo contrário, é alguém contrário a todas as democracia, né? E que em nenhum momento apoia as pautas LGBTQIA+. Movimentos de mulheres sempre fizeram, né, ao longo do tempo, a gente vê refletido ali a violência política, né? Agora, mais recente, nós temos aí a perseguição às deputadas, né, que estão sofrendo por conta de toda a atuação que elas têm tido dentro da Câmara, né, dentro das CPIs, e houve a inversão da pauta, né, na comissão de ética, né, para que os processos dessas deputadas fossem apreciados, analisados antes de outros processos que já estavam ali, e isso nada mais do que o reflexo dessa violência política que vem ocorrendo ao longo do tempo, né? Aqui, no ano passado, eu fui signatária da Agenda Marielle Franco durante a campanha em 2020, e, com a eleição, eu levei os projetos da Agenda Marielle Franco para a Câmara de Santos. Um deles tratava sobre o combate à violência política contra mulheres negras, LGBTQIA+, e periféricas. E nós demos o nome, né, desse projeto, o nome da companheira Marielle Franco, né, que, como todos nós sabemos, foi assassinada, um assassinato brutal e covarde, por conta da sua atuação na Câmara, né, no Rio de Janeiro. Ela tinha sido a 5ª vereadora mais votada do Rio e foi morta porque fazia um combate direto, né, contra as milícias. E nós levamos esse projeto para dentro da Câmara de Santos e foi, assim, no primeiro dia de votação, foi até muito tranquilo, né? Foi estranho. Mas, no segundo dia, houve uma mobilização da extrema-direita na cidade. E eu recebi diversos vídeos, né, de pessoas convocando os irmãos de armas a estarem na Câmara para barrar o absurdo que era uma lei que levava o nome da Marielle Franco. E aí eles levantaram, mais uma vez, todas aquelas fake news que nós ouvimos, né, logo depois da morte da Marielle. E a gente também fez uma mobilização para que a esquerda estivesse ali nesse dia. E foi uma batalha campal, acho que a primeira vez que eu vi daquela forma, né? A gente já teve lá em outras oportunidades, mas geralmente é um conjunto, as pessoas que estão ali estão pressionando os vereadores para que haja votação de algo, mas ali eram dois lados, né, competindo, né, e quase chegaram às vias de fato. E as coisas que eu ouvia toda vez que eu falava para fazer a defesa do projeto era o tipo: você merece o que a Marielle teve. Era isso.
ou fora os outros adjetivos que diziam durante a minha fala. E aqui é um extrato, né, um pequeno exemplo, né, de algo que, infelizmente, a maioria das mulheres, né, que estão ocupando esses espaços e que fazem a luta, né, a luta de classes, né, por luta por direito, acabam, né, tendo como desafio nas câmaras, né, pelo Brasil afora, no Senado, no Congresso em geral. E, infelizmente, né, isso tem se intensificado, né, a gente vê perseguições, agora as companheiras trans, né, que conseguiram fazer uma excelente eleição, que foram muito bem votadas e fazem um grande combate, sofrem, né, é só a gente ver alguns parlamentares que caçoam, que cometem transfobia tranquilamente, porque acham que têm esse direito, né? Então, cada vez mais, por mais que a gente avance, né, é inegável que ocorreram avanços, mas, ao mesmo tempo, esse conservadorismo avança da mesma forma, né? E tentam nos calar de todas as formas, ou com a violência política, ou, por vezes, as vias de fato, né? Chegando às vias de fato, e aqui citando mais uma vez a companheira Marielle. Não sei quanto tempo eu estou, 14 minutos. É que eu começo a falar muito, gente. Se não frear também, a gente vai longe. Mas, só para não me estender muito, para a gente fazer os 20 minutinhos, dizer que, apesar de tudo, né, de todas as contradições que nós, mulheres, sofremos, estando nesses lugares, né, porque não é algo fácil, e, por vezes, é uma luta solitária, né, a gente tem um grande desafio, e aí eu cito, né, a eleição do ano que vem. Nós conseguimos passar aqui pela eleição presidencial, né, tivemos aí uma vitória, mas que a gente está vendo que o dia a dia, o quão é difícil, né, e é por isso que a gente precisa se manter alerta, vigilante, para que tudo aquilo que conseguiu ser que o programa vencedor seja realmente colocado em prática, né, e não tem sido fácil isso, e eu penso que o nosso papel é justamente fazer o trabalho de tensionar para que haja a prática daquilo que realmente foi votado nas urnas, mas o ano que vem há, né, um grande desafio, porque Bolsonaro pode ter sido vencido nessas eleições, mas o bolsonarismo se mantém, né? E o que a gente vê na prática, né, infelizmente, é que boa parte das pessoas que se apresentam hoje, né, até mesmo enquanto candidatos, são pessoas que lutam contra o serviço público, desvalorizam o servidor, são pessoas que pensam no Estado mínimo, que querem a retirada de direitos cada vez mais, e que pautas como aqui são caras para nós, como a luta antirracista, a luta contra o machismo, a luta contra a LGBTfobia, são questões que, para eles, devem ser combatidas, né? Então, a luta deles será contra as nossas pautas. Então, para o ano que vem, isso em todos os municípios, né, do país, a gente vai ter uma grande guerra para que esses conservadores, ou até mesmo a extrema-direita, ela consiga retomar, né, esse espaço que, de alguma forma, ela perdeu, mas que a vida acontece nas cidades, né? Então, há esse sério risco da gente ter prefeituras na mão da extrema-direita, câmaras cada vez mais conservadoras e a retirada de direitos, né, cada vez mais alavancando. Aqui em Santos, hoje, nós temos uma prefeitura do PSDB, que em breve estará no Republicanos, né, já tem feito toda a conversa com o governador Tarcísio,
e o ano que vem a gente tem aí uma possibilidade de ter a Rosana Vale enquanto candidata a prefeita. A Rosana Vale, que é a representação mais pura do bolsonarismo, né, aqui na nossa região, e ela não tem nenhuma dificuldade em demonstrar isso, né? Ela que é alguém que defende as pautas do Bolsonaro e que tem, de alguma forma, né, por ser algo novo ao que é o PSDB, né, tem sido colocado enquanto a possibilidade de renovação na nossa cidade, né? A gente tem uma Câmara de 21 cadeiras e somente 3 estão no campo progressista, né? Sou eu do PSOL e mais 2 vereadores do PT, o restante tudo na mão da direita e da extrema-direita. E eles estão com muita vontade de praticamente ficar com as 21 cadeiras, né? Então, eles vão fazer todo um trabalho para que isso seja possível. Então, a gente tem um grande desafio, né? Além de fazer com que o governo federal defenda aquilo que foi vencedor nas urnas, a gente precisa garantir que nos municípios a gente tenha a possibilidade de ter uma melhor representação, né? Que a gente não entregue os municípios na mão da extrema-direita e da direita conservadora, que eles são muito parecidos, né? A diferença é que essa direita conservadora ela é um pouco menos exibida, né? E guarda para si aquilo que ela pensa. Essa extrema-direita ela coloca... Na economia, eles são totalmente próximos, né? E são iguais, né? Então, esse é um desafio que nós temos. E aqui, né, eu faço um apelo às companheiras, né, que tiverem a oportunidade de se lançarem candidatas no ano que vem, que o façam, que eu acho que a gente precisa aumentar o número da nossa representatividade dentro das câmaras, para que a gente tenha a oportunidade de fazer mudanças efetivas, né? É bom estar na Câmara, fui a primeira vereadora do PSOL na região, mas não é suficiente, né? Estar ali sozinha não é algo que ajuda. Então, a gente precisa mudar essa correlação de forças, né? Então, as companheiras, eu fiz um apelo primeiramente às companheiras, mas faço aos companheiros também, né, que tiverem essa oportunidade, disputem e vamos fazer com que a gente consiga minimamente operar mudanças que o nosso povo precisa, né? Que essa população, que é a maioria da população, que gera a riqueza dessa cidade aqui de Santos. Sei que tem companheiras e companheiros de outros municípios, mas só para a gente citar, a cidade de Santos, que tem aí um orçamento de quase 6 bilhões de reais, mas que, infelizmente, não dá o retorno que a população realmente merece. Se preocupa mais em pavimentar ruas para virar um centro gastronômico do que garantir moradia, do que garantir saneamento, boas escolas, uma saúde de qualidade, né? Então, a gente precisa mudar essa realidade e, quem sabe, a gente tomando esses espaços e fazendo com que realmente aquilo que a gente acredita e sabe que a população precisa realmente seja colocado em prática. É isso. E a gente agora ouve a companheira Luciana. Obrigada, gente. Obrigada, querida. Eu queria saudar a companheira Cidinha do Sinsprev, que está aqui nos acompanhando. É um prazer estar junto com você. O Sinsprev, sindicato parceiro do Sintrajude em todas as lutas, né? Muito obrigada pela presença, Cidinha. Obrigada, Débora. Luciana, vamos passar agora a palavra para você. Luciana Martins Carneiro, trabalhadora do Judiciário Federal de São Paulo, coordenadora do Coletivo de Mulheres do Sintrajude, coordenadora da nossa Federação FENAJUF e diretora executiva do Sintrajude. Obrigada, Claudinha. Saúdo a todas, todos e todes presentes aqui no auditório
e a quem nos acompanha pela nossa transmissão pelo YouTube. Débora, enquanto dirigente do Sintrajude, coordenadora do coletivo de mulheres do Sintrajude Maria Helena dos Reis, eu agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite para tratar de um tema muito importante e muito relevante para nós, mulheres, um tema que nos é muito caro. Embora eu já esteja familiarizada com os microfones, é a primeira vez que eu participo de uma atividade como palestrante, não como mediadora, algo nesse sentido. Então, eu estruturei aqui algumas coisas para não ficar perdida, até porque para mim, eu sou movida muito à emoção, né? Então, vamos lá. Então, para que eu não me perca, eu fiz umas anotações aqui. Bom, primeiro, nós estamos em Santos, né, berço do ativismo sindical de Laudelina Campos, né, que a gente não poderia estar aqui sem fazer menção a Laudelina, uma mulher negra que fundou em 1936 a primeira associação no Brasil de trabalhadores domésticos, trabalhadores e trabalhadoras domésticas, e depois ela foi para Campinas, onde ela teve que enfrentar um grande preconceito, porque, embora tradicionalmente fossem trabalhos direcionados, como até hoje, a homens e mulheres negros e negras, à época de Laudelina, em Campinas, só se buscavam trabalhadores domésticos brancos. E uma outra personagem histórica de luta aqui da Baixada, né, Pagu. Né? Pagu organizou a primeira, salvo engano, a primeira greve de estivadores aqui no Porto de Santos. Como consequência, ela sofreu a primeira prisão na Era Vargas, década de 30. Né? Foi apenas a primeira de 23 prisões que ela teve em sua vida enquanto militante aqui em Santos. Ela era de São João da Boa Vista, mas a trajetória política dela de militante aconteceu mais aqui em Santos. Então, salve, salve Laudelina, salve, salve Pagu e tantas outras mulheres que tem seu nome marcado nos livros da história que nos apaga. Né? Apaga as mulheres, apaga a história do povo preto, das mulheres pretas, enfim, apaga as mulheres dos registros da história. Mas nós estamos aqui fazendo história. Né? Não vamos deixar que isso continue ou que isso seja aprofundado. Então, vamos lá. Nós, mulheres, sempre estivemos à frente das lutas. Em 1917, as mulheres na Rússia, né, pegaram em armas para lutar contra a fome e contra a miséria. Mas não foi só na Rússia, em 1917, que nós, mulheres, protagonizamos um ato de muita força e de muita coragem. Em São Paulo, em 1917, também aconteceu uma greve de operários em uma fábrica têxtil na Moca, cerca de 400 operários, em sua maioria mulheres, lutando por melhores condições de trabalho. Então, em 1917, tanto na Rússia como em São Paulo, num bairro, talvez pela forte população italiana, né, nós, mulheres, também fomos protagonistas de uma grande atividade que foi, com o passar do tempo, foi gerada uma greve geral na cidade de São Paulo e que se alastrou ainda por outros 2 estados do país. Então, houve uma forte greve geral em São Paulo que nós, mulheres, protagonizamos. Então, o que acontece que nós, mulheres, hoje, ao longo da história, nós não ocupamos e não tivemos espaços dentro das entidades sindicais?
Um dos fatores pode ser, eu acredito que sim, o fato de que, para nós, mulheres, nós não éramos vistas como trabalhadoras, porque a maioria de nós estava em casa, né, cuidando de filhos, cuidando de maridos, cuidando da família, responsáveis pelos trabalhos, pelas tarefas domésticas e de cuidadoras. E isso, até hoje, não é tido como trabalho. Uma mãe, uma mulher que cuida da sua casa, da sua família, ela não é uma trabalhadora. As pessoas chegam a falar, nossa, mas você não trabalha? Você só é dona de casa? Então, isso é uma das coisas que fez, ao longo da história, com que nós, mulheres, não ocupássemos os devidos espaços dentro das entidades políticas e sindicais. O fato de que o nosso trabalho não era visto como trabalho. Mas o que aconteceu? Na década de 70, por exemplo, cerca de 18% das mulheres apenas estavam inseridas no mercado de trabalho formal, o que era considerado trabalho, né? Porque o trabalho doméstico, até hoje, como eu falei, não é tido como um trabalho. E estudos nos dizem que, em 2019, 54% das mulheres estavam no mercado de trabalho. Esses números, acredito que tenham diminuído por conta da pandemia, onde houve um decréscimo, muitas demissões, reduções de salários, e as primeiras pessoas a fazerem parte da lista de demissão somos nós, né? Então, na hora de fazer uma demissão entre um homem e uma mulher, demite-se a mulher. Então, essas mudanças ocorridas no mercado de trabalho, a maior participação da mulher dentro do mercado de trabalho formal, até mesmo em consequência do empobrecimento da classe trabalhadora e como consequência das novas famílias, né? Nós, mulheres, hoje, nós somos as responsáveis por mais de 50% dos lares, nós que sustentamos os lares. Os homens saem, abandonam suas mulheres, seus filhos, e elas ficam com toda a responsabilidade para a manutenção daquele lar. Então, cada vez mais, nós, mulheres, somos mais responsáveis pelo sustento de nossas famílias e precisamos ingressar no mercado de trabalho, e muitas vezes com salários muito menores do que os salários dos homens, né? Dados nos trazem essas informações de que os nossos salários ainda são menores. Há exceções? Esses dias mesmo me perguntaram, mas como que vocês podem falar de diferença salarial se no serviço público há um salário para todo mundo? Sim, mas não é a regra aí no mercado de trabalho. No funcionalismo público há um edital, há uma previsão de que os salários são iguais, mas na hora de nomear para cargos de direção, de chefia, de assessoramento, nós somos preteridas, colocam homens. Uma outra causa que pode explicar uma presença menor de mulheres nos espaços políticos, tanto nos espaços das câmaras, das assembleias legislativas, do Congresso Nacional, e dos sindicatos, é que nossos companheiros também nos enxergam, muitos homens nos enxergam como pessoas que não estamos preparadas para fazer debates políticos, né? Que nós, o fato de nos atermos mais aos cuidados de família, a gente não está preparada para nos posicionar politicamente, e que a gente pode ser devorada pelos outros, que estão mais preparados, mais prontos para fazer os debates. Eu ouvi uma vez uma palestra de uma dirigente, uma petroleira, ela relatando que na Petrobras, há um tempo atrás, quando elas recebiam o uniforme,
elas precisavam pegar o uniforme e mandar reformar, porque não cabia nelas. Era só mais uma forma de dizer assim, esse espaço não é para mulher. Está vendo? Nem uniforme. Não havia banheiros para as mulheres, né? E em espaço, por exemplo, sindicato de metalúrgicos, é difícil a gente ouvir falas de mulheres metalúrgicas, até mesmo falas de mulheres petroleiras. Eu acho isso muito, muito interessante, muito relevante, quando eu vejo debates de mulheres que ocupam espaços em entidades que são fundamentalmente, atividades fundamentalmente masculinas, porque dentro da divisão sexual do trabalho, são atividades mais masculinizadas ou atividades mais feminilizadas. Por exemplo, profissionais da saúde, profissionais da educação, as pessoas tratam como essencialmente atividades ligadas às mulheres, porque estão mais ligadas a cuidados, né? Então, aquelas tarefas que exigem mais força, se dizem mais masculinizadas porque acham que nós não temos força. Temos, só que nós não somos educadas para isso, né? A gente se coloca muitas vezes nos colocam numa posição de dizer, não, isso não é uma profissão para mulher. Profissões, por exemplo, que envolvam cálculos complexos, né? Eu assisti também há pouco tempo uma atividade de um sindicato que uma das dirigentes, uma engenheira, ela falava das dificuldades que elas enfrentam nesses espaços, que também são espaços extremamente relacionados aos homens. Nas obras não havia espaço para elas, não havia banheiros para elas, sem contar questões relacionadas a elas não terem sua opinião respeitada, como a gente viu há um tempo atrás, uma obra em São Paulo que desabou, teve um problema numa obra do metrô, salvo engano, no ano passado, e falaram que aquilo foi um erro ocasionado por uma engenheira. Então, parecia assim, em determinadas situações, no escritório de advocacia, quando há um erro, a culpa é do estagiário. Então, nesse caso, a culpa era de uma mulher, para diminuir aquela mulher, para dizer, olha, isso aqui não é lugar de mulher, é lugar de mulher. Se fosse um homem, eles teriam muito provavelmente abafado o caso, não teria dado nome a quem fez aquilo, mas disseram e ainda disseram nominalmente quem era aquela mulher que cometeu aquele erro. Então, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa e nossos companheiros também não podem aceitar esse tipo de coisa. Os espaços sindicais, nós mulheres, as nossas questões são levadas aos sindicatos, são pautadas nos sindicatos, porque nós estamos lá dentro. Se nós, mulheres, não ocuparmos esses espaços, nossos companheiros não vão reivindicar as nossas pautas. As nossas pautas têm que ser levadas por nós. Nós, mulheres, é que temos que chegar lá e dizer, olha, nós queremos que aqui no sindicato seja feito isso. Nós queremos que a reivindicação a ser levada para a central, a ser levada para a federação, tem que ser essa. As pautas afirmativas em torno das questões das mulheres ficam muito presas assim, vamos defender a licença maternidade de 180 dias. 180 dias para a mulher, porque aí a mulher fica 6 meses em casa, e aí o que acontece quando ela retorna da licença prêmio, da licença maternidade? Ela é mandada embora, porque eles falam que ela vai tem um filho pequeno e que aquele filho vai fazer com que ela tenha um índice de absenteísmo alto. Então,
tem que dividir essa tarefa com os companheiros. A tarefa dos cuidados com a família, dos cuidados com o lar, não tem que ser só da mulher. Essa tarefa tem que ser compartilhada. Então, não adianta colocar como pautas das entidades apenas pautas de cotas ou pautas reivindicando coisas para as mulheres, que, na verdade, nos colocam em situações em que vai nos afastar do mercado de trabalho. Isso tudo tem que ser dividido. A partir do momento em que essas pautas forem divididas entre homens e mulheres, entre companheiros e companheiras, vai haver mais consciência de que o mercado de trabalho nos cabe a todos. O mercado de trabalho é para homens e mulheres. É disputado por homens e mulheres, e que homens e mulheres devem se respeitar e que devem ser respeitados e ter suas falas valorizadas e respeitadas. Então, essa questão de ligar a mulher à questão de cuidados e nos vincular à imagem da supermulher, da Mulher Maravilha. Gente, 92% das mulheres têm dupla e tripla jornada. Quando nós chegamos em casa, somos nós as maiores responsáveis pelas tarefas domésticas, pelas tarefas com os filhos, com pais, com mães. Tem esse compromisso. Então, essa questão de ocupar os espaços também é afetada por isso, porque se 92% das mulheres preenchem, têm dupla, tripla jornada e dedicam mais tempo a essas duplas e triplas jornadas, quais os momentos que nos permitem participar ativamente das entidades, das atividades de nossas entidades sindicais? Os nossos companheiros, quando precisam participar das entidades sindicais, eles vão, deixam seus filhos com as companheiras e vão. As nossas companheiras não têm a mesma facilidade, até por uma questão que eu já mencionei anteriormente. Nós, mulheres, temos o maior peso de ficar com os filhos. Quando a gente precisa participar de alguma atividade sindical, não temos com quem deixar os nossos filhos. Os homens deixam com a companheira não vai para uma atividade e deixar os filhos só com seu companheiro. Então, é uma tarefa das entidades, o Sintrajude faz isso, a nossa federação faz isso, a nossa central sindical faz isso, de garantir espaços para que as companheiras e os companheiros que desejarem participar das atividades, que possam levar suas crianças, para garantir-lhes a participação. É fundamental, a gente não pode podar a participação das nossas companheiras nas atividades. Então, essa história da Mulher Maravilha, da mulher que dá conta de todas as tarefas, que se vira nos 30, nos 40 e nos 50, é um mito que faz com que a gente fique com uma sobrecarga de trabalho violenta e que nos faz sentir culpadas se por alguma vez a gente deixar os nossos filhos em casa, ou com o nosso companheiro, ou com nossos pais, para participar de uma atividade sindical. Na época da ditadura, um passado muito recente, para uma mulher participar de atos de rua, de atividades sindicais, correndo o risco de ser presa, de não voltar tão cedo para casa ou sequer voltar, foi um fator que fez com que uma imensa maioria de mulheres não participasse das lutas, as famílias apavoradas, os amigos apavorados. Então, a gente precisa construir oportunidades e construir uma teia de solidariedade para que as nossas companheiras possam participar de todas as atividades e disputar os espaços.
A gente tem plena capacidade disso. Embora muitas vezes tentem nos silenciar, muitas vezes, a gente não pode aceitar ser silenciada. A tática do silenciamento... Anteontem, uma companheira me ligou e falou assim, isso que você fez é o que eles querem. Eu coloquei lá no grupo, estou saindo, não quero saber. Aí ela me ligou e falou, não é assim, é isso que eles querem, não abra mão. Vamos lá. E é isso. Né? É uma tática, é uma política. Nossos companheiros, muitos dos nossos companheiros, ainda não entenderam que para que a gente se faça ouvir, muitas vezes, é só gritando mesmo, é só esperneando. A gente tem que reclamar, a gente tem que gritar, para ver se nos ouvem. Então, mais uma vez, eu peço aqui que a gente seja... cada vez mais, que a gente estenda e que a gente amplie e que crie essas teias de relacionamento. Né? Então, fazer com que a gente desista de disputar espaços políticos, que a gente abra mão de ocupar esses espaços, é uma política. É uma política... da direita raivosa, da extrema-direita raivosa, do conservadorismo, de mulheres que chegam lá e não nos representam e destroem as pautas que nós temos tentado a duras penas construir. Rosana do Vale não nos representa e nunca nos representará. Damares, no Senado Federal, não nos representa e nunca nos representará. O que ela pôde fazer em 4 anos de ministério de defesa dos direitos humanos, o que ela menos fez foi defender direitos. A todo momento ela atacou direitos. Há uma representação feminina por essas mulheres. Então, é muito importante, como Débora colocou aqui, que a gente reivindique, que a gente submeta nossos nomes nas eleições majoritárias, nas eleições proporcionais do âmbito do legislativo, do executivo, e que a gente submeta os nossos nomes nas entidades. Nós, mulheres, infelizmente, somos minoria também nas entidades sindicais, até por conta de que muitas mulheres recebem salários muito baixos, vivem de subempregos, de trabalhos considerados inferiores, e que suas entidades sindicais são entidades de carimbo, são entidades que mais parecem entidades patronais do que entidades da classe que representam a classe trabalhadora. Então, faz com que muitas de nós saiamos, não ingressemos nessas entidades e não participemos das disputas por dentro da instituição. Então, é importante que a gente participe das nossas entidades, para a gente fazer as nossas lutas, levar as nossas pautas por dentro da entidade, tá? Então, é importante que a gente seja sindicalizado, que a gente participe das atividades, que a gente cobre que as entidades tenham creche, tenham onde levar nossas crianças, para que a gente tenha garantido o direito de participar da construção desses espaços. Tá? Nós não podemos ficar de fora e não podemos abrir mão desses espaços. Era isso que eu queria trazer para todas, todos e todes. Muito obrigada. Obrigada, Luciana. Eu gostaria de convidar
a todas e todos para que se inscrevessem, para que a gente pudesse se manifestar. A Maria Helena já está inscrita. E no chat, para quem está acompanhando depois de Mira, seu Vanderlei, no chat depois, quem está acompanhando, pode colocar suas perguntas, considerações, que a gente vai estar lendo aqui. Será um prazer ouvir a todas e todos. Então, vou passar a palavra para a Maria Helena. Vamos fazer umas inscrições de 3 minutos com tolerância de 4, e aí, se precisar, é só fazer uma reinscrição, tá bom? Para a gente poder organizar um pouquinho. Vontade, Maria Helena. Pois é, acho que não alcança, não. Pode puxar. Puxar bastante. Mais fácil. Puxa o moscone. Não, mas eu fiz de propósito, porque eu queria ficar bem pertinho da senhora, viu, Débora? Da senhora, não. Pô, por favor. Eu sou a avó, você já vai... Eu também, então nós somos 2 senhorinhas. Tarde, companheiros. Eu sou uma Helena, aposentada no PRF, e como a Débora tem uma entidade imediata para isso avó. Não sei como consegui, porque era tão jovem, tão... Eu busquei um breve relato da sua... fazer a sua apresentação. Débora Castilho, mulher negra, avó solo, avó solo, dirigente do PSOL e advogada. Foi a 4ª vereadora mais votada da cidade, com 4.660. No seu primeiro mandato, Débora foi eleita presidenta da Comissão dos Direitos Humanos. Cidadania e pessoa com deficiência, apresentando inúmeros projetos e iniciativas de combate à desigualdade. Por conta da presidência que a senhora faz da comissão, eu queria já encaminhar a primeira pergunta, porque eu fui pesquisar sobre a sua atuação, e a senhora tem uma proposta na comissão, a senhora propõe uma comissão de cannabis para analisar e propor políticas públicas e acesso qualificado, acompanhamento de pessoas e famílias em uso de medicamentos com a cannabis. E também uma proposta de capacitação de servidores patuar, e presumo que servidores de caráter multiprofissionais, né, no atendimento. Então, seria essa a minha primeira pergunta. E também a questão que a senhora propõe também em relação aos autistas, né, considerando que as mães solos e a avó solo é que tem essa terrível tarefa de cuidar dos seus filhos com esses problemas tão graves e tão descuidados, tanto no âmbito do município, do Estado e da Federação também. A senhora tem na sua proposta a condição de um mandato coletivo, né? E eu observei que a senhora tem ali uma possibilidade de qualquer pessoa fazer um cadastro e participar do seu mandato, não é isso? Então, Débora, a senhora atua, eu fui buscar no Aurélio, fiz aqui uma cola, porque eu não tenho memória, tenho uma vaga lembrança, que eu já tenho 74 anos e enxergo muito mal. Então, a proposta da senhora é lutar por uma cidade solidária, popular e feminista, né? Uma cidade que arrecada 6 bilhões e não se sabe qual é o repasse disso para a população. A gente, o Sintragide comprou, né? Eu posso dizer, nós compramos esse escritório aqui nesse prédio bonito, né, que fica um pouco longe da praia, e lá na praia tem um jardim maravilhoso, né, que deve custar caro para cuidar também, e que consome parte da receita do município, né, está no Guinness Book, né, com o maior jardim da orla, que maravilha. Essa mesma cidade de Santos, Débora, dispõe de uma
de um dado terrível, que é a maior favela sobre palafitas do Brasil. Não é? Então, é um contraste gritante, né? Quando você vai à praia, tudo bonito, e quando você vê escondido atrás dos morros e na beira dos rios, a favela de palafitas, que é a pior, a favela é uma condição de moradia ruim e precária. Agora, sobre palafitas, torna-se mais cruel, né? E isso não é mostrado, né? Mostra a Praia do Gonzaga, não sei o que lá, e essa parte da cidade que arrecada 6 bilhões, que é um dado importantíssimo, né? Então, Débora, como é a sua proposta? É fazer dessa cidade, né? É lutar com a Santos solidária, popular e feminista, que arrecada tanto. E, no entanto, tem 20 mil famílias em habitação de palafitas. Só para lembrar o que são palafitas, são habitações sustentadas sob estacas, né? Na margem do rio. E eu fui buscar também, Débora, o que é ser vereador, o significado da palavra, fui buscar no Aurélio. Então, ela vem do verbo verear. Isto é, zelar pelo bem-estar da comunidade, representar os interesses do povo em soluções educativas e fiscalizadoras. Então, agora a seguinte pergunta: como a senhora pretende continuar lutando numa cidade solidária, popular e feminista? Obrigado. Obrigada, Mariana. Eu vou salvar aqui a resenha da Sujubes, que está aqui também com a gente. É um prazer receber você, viu, Rosângela? A Sujubes, que é nossa parceira aqui na frente de Calcacista, a qual se ajude faz parte. Muito obrigada pela sua presença, é um prazer receber. A próxima inscrita é a Lenira, depois prepara o senhor também. Eu, inicialmente, acabei me apresentando, né? Meu nome é Lenira, sou servidora aposentada da Justiça do Trabalho. E a Rosângela, sempre cuidada a mim, né, Rosângela? Obrigada pela presença, viu? E lembrando um pouco da história, né? Santos, de fato, tem, hoje a gente ensina isso, Santos, de fato, tem uma história muito rica de enfrentamentos, né? Começa lá na época da escravatura, passa também pela questão do assado de luta de classes de trabalhadores, né? E hoje nós vemos, de fato, uma cidade completamente apática, né? Tomada pelo poder do capital, e é muito representada por um grupo de mídia grande, que é uma filial de outra mídia maior ainda, a TV Tribuna. Hoje parece que ela, hoje não, né? Isso já ocorre há muito tempo, ela achata as ideias das pessoas, não permitem com que as pessoas pensem. Elas já apresentam na TV uma cidade muito bonita, sim, é parcialmente bonita, mas tem muitos problemas mesmo. E a deputada federal eleita para a região, que já foi alvo da atividade do sindicato, do Sindicajude, porque é mentiu para a classe trabalhadora, quando disse que votaria contra a forma da Previdência, e disse que o faria até por conta da memória do seu pai. Entretanto, quando ela foi votar, ela se esqueceu, né? E ela disse que nós é que estamos mentindo. Nós, frente sindical, para ajuda, nós é que estamos mentindo. E, de fato, hoje ela está do lado da ultradireita, e é preocupante entender que ela possa vir a ser prefeita dessa região. Muito difícil isso, aceitar. Mas eu queria deixar a Débora esse questionamento. Como a gente pode fazer esse enfrentamento e tirar as mulheres, trazê-las, na verdade, para as lutas, quando nós nos reunimos aqui, né, Débora, na Estação da Cidadania, como é que nós podemos
fazer para trazer essas mulheres para a estação da cidadania. E eu quero agradecer nominalmente Esther, Luciana e Cláudia pelo grande apoio que recebi, porque nós aqui não estamos falando nada mais além também de assédio, né? Por que as mulheres têm tantas dificuldades em se colocar? Então, em nome do coletivo, aqui das meninas que estão representando, eu agradeço muito o apoio recebido. Obrigada. Muito obrigada, Lenira. Lembrando o pessoal que está em casa nos acompanhando pelo YouTube, que podem fazer perguntas através do chat. Seu Vanderlei, por gentileza. Quatro minutinhos, tá? Dispensando as formalidades, sou Vanderlei, cofundador do Citrajude e da FENAJUF. Quem conhece a minha militância é que fala sobre os meus atos. Então, nós estamos aqui, nós sabemos a muita imagem do litoral, nas câmaras, em nível do país e do mundo, da extrema-direita, da qual eu codifico como fascismo. Então, esse fascismo não tem uma mulher na Câmara de São Vicente. Não tem uma vereadora. Nossa cidade de Coimbra. Aliás, São Vicente, que é a primeira. Inclusive, o Brasil é. Vocês vejam que esse fato, eles avançarem, onde nós falhamos? O que me traz aqui a estar nesse núcleo de mulheres? Teríamos que ter aqui mais homens para discutir essas questões de gênero, feminino e masculino. O que me coube, enquanto militante, é salvar uma militante de uma agressão sexual. Quando ela ligou para mim, chorando e pedindo socorro, a professora ali, abusada sexualmente na sala dos professores. Essa é a missão da classe, da base, do sindicato de cada uma e de cada um. O que nos leva a essa força, a minha geração já está indo embora. Eu tentei semear no âmbito sindical, para quem sabe, essa resistência. E não desisti, e não vou desistir. Tenho minhas netas e bisnetas que faz uma maquiagem. Não, você tem que ir assim, eu vou, você tem que ir desse jeito. Então, como avô, eu me cedo a eles. Mas que bonito, tá bom. Então, vocês veem que essa geração teve essa visão, essa ótica. Se eu fui machista, é claro que eu fui. Eu venho de uma cultura machista, colonial. Aí eu aprendi dentro da base, em cada mulher, em cada homem, em cada bandeira que eu carregava, mesmo quando estive preso político, na tortura, sob tortura, eu fazia as minhas reflexões. Tem uma geração 68 que está aí, militando, salvando pessoas, e hoje salvando o Brasil da extrema-direita, não, sim, do fascismo. Então, precisamos nos unir, precisamos nos fortalecer. O Citrajude está fazendo isso na pessoa da Luciana, que é a nossa representante feminista dentro do Citrajude. Parabéns a todos. Muito obrigada, seu Vanderlei.
Mais alguém se inscrevendo? Eli? Por favor, Eli, pode vir. É um prazer, sinta-se abraçada. Esse é um espaço de acolhimento, que você se sinta com forças e abraçada e acolhida por nós, nesse momento. Muito prazer. Tati, desculpem, quando eu cheguei, eu estava ouvindo a fala da Luciana e tem sido difícil para mim sair de casa. Mas ela estava falando exatamente algo que remetia a mim. O assédio moral, ele causa sequelas emocionais específicas e, assim, doença de trabalho mesmo. Agora, imagine o assédio sexual, né, sofrido por mulheres que são caladas há séculos. E eu lembro que ela estava falando que, né, alguém disse que não queria continuar naquele lugar, queria ficar ali. Porque é essa reação que a gente tem de imediato. É a reação primitiva de um animal que vê o seu predador e sabe que não pode ir contra ele. Porque são séculos. Né? As bruxas fugiram disso. E quando aconteceu isso comigo, eu quis desistir da educação. Porque eu deixei a militância. Eu entrei no movimento estudantil, no ensino médio, e deixei a militância porque eu não acreditava na esquerda, que era tão fragmentada, que estava se fragmentando mais ainda naquela época. E eu escolhi a sala de aula como espaço de militância, como um espaço de contribuição para que eu viva numa sociedade mais justa. E aí, desde a infância, a escola sempre foi para mim um espaço de libertação, de conhecimento, de desenvolvimento da sociedade. Era onde eu me sentia mais segura. É onde eu sabia que ali, crianças, adolescentes, seriam livres também do pensamento encarcerado. E a primeira coisa que eu fiz foi fugir, pedir para a SEDUC me retirar daquela escola, e o abusador fica lá, se fazendo de vítima. E o pior ainda é perceber que um ambiente de trabalho onde 80% hoje é mulher, e durante muito tempo era um ambiente 100% feminino, as mulheres, nenhuma delas quiseram ficar do meu lado, nenhuma delas quiseram depor por mim. E o sindicato não quis também se envolver com isso, porque disse que não era uma causa trabalhista. E que o abusador também era filiado ao sindicato. E aí, graças ao Ministério das Mulheres, que encaminhou para o Ministério Público do Trabalho de Santos, chegou até a SEDUC, antes da Delegacia da Mulher. E eu vou ter que pagar do meu bolso um advogado criminalista para levar adiante. Mas a minha vontade era desistir de tudo. Ir para outra área, esquecer a educação, porque era a minha última esperança para esse país era a educação. E eu vejo educadores que desprezam os alunos, fazem piada com os alunos na sala dos professores, porque até certo tempo a sala dos professores era o muro das lamentações, hoje é o muro de chacota, eles não respeitam nem os alunos mais. E eu não quero fazer parte de uma categoria que não está ali movida por amor, que não está ali por ideais. Porque se uma pessoa vai para a educação por dinheiro, é melhor ela ir para a prostituição, ela é melhor roubar ou ir para o crime organizado, porque para mim isso é uma falta de ética. Então, eu sou muito grata pelo Sintrajude, eu espero que um dia, assim, eu era do Sindicato de Brasília e é muito mais fácil de organizar a categoria, mas eu espero que um dia a gente tenha uma categoria unificada na Baixada Santista, porque os professores se dividem em municípios e entre município e estado, e é difícil organizar essa categoria por conta desse processo de divisão do trabalho entre município e estado, porque eles têm professor que trabalha em 2 municípios e 1 estado. Ele tem dia que ele até erra a escola para onde ele vai, eu acho isso desumano. Mas o Sintrajude é um referencial para mim, eu espero que um dia, se eu ainda conseguir, a gente, né, nós professores, possamos trilhar esse mesmo caminho. Eu sou muito grata a vocês, a Luciano, a sua Verlei, isso aqui é um exemplo para todos os sindicatos.
pedir para a Luciana cortar meu tempo, que eu me inscrevi. Está aberto aí? Tá, obrigada. É uma emoção, eu sinto muito tudo isso que você está passando, mas só demonstra o quanto que a gente precisa avançar, o quanto a gente precisa estar fortalecido para enfrentar tudo que a gente enfrenta, né? Nos nossos espaços de trabalho, nossos espaços sindicais, nas nossas organizações. Isso é muito importante. Quando o coletivo foi criado, e eu sou uma das fundadoras do coletivo de mulheres, do Sintrajude, a gente muitas vezes desanimava, porque nós chegamos a fazer reunião com 4, 5 mulheres, né? É um espaço que depende de muita dedicação, que depende de muito empenho, que as pessoas precisam entender porque ele existe e qual a importância de participar dessa construção. Nesses anos de existência do coletivo, a gente cresceu. Posso dizer que eu não sou a mesma de 2017. Eu aprendi muito. Eu dividi muito das minhas experiências e recebi muito mais, inclusive, do que dei nesse tempo todo. E a importância da existência de um espaço como esse é justamente para que a gente aprenda a ouvir, a acolher. E, principalmente, para que a gente se fortaleça, para que a gente se dê as mãos. E para que as mulheres sempre cheguem na frente. A gente sempre dando a mão uma à outra, para que a gente caminhe e não desista. Não desista de ser professora, não desista do seu espaço. Eu não desisto do meu espaço de dirigente sindical. Eu tenho muito a contribuir. O nosso dia a dia é feito de lutas, é feito de incompreensões, né? Então, a gente está voltando agora à caça às bruxas, a gente está vendo o que está acontecendo com as deputadas lá em Brasília, o que acontece numa Câmara Municipal com 3 pessoas da esquerda e com mulheres, principalmente. Eu venho de Campinas, acompanho a Mariana Conte lá, que já passou por diversas situações também, né? Então, os espaços não foram pensados para nós, e nós vamos ganhá-los à força. É isso. Nós vamos reivindicar os nossos espaços. Nós vamos permanecer nos nossos espaços de trabalho, queiram ou não queiram. Nós vamos permanecer na política, queiram ou não queiram. Nós é que vamos fazer isso mudar. E é por isso que espaços como esse, como coletivo, precisam crescer e precisam florescer e precisam continuar. E é por isso que a gente precisa continuar nos nossos lugares. Se não te dão a mão lá, a gente te dá a mão aqui, né? É isso que nós temos que aprender. Porque não é fácil mesmo, né? Então, as caças às bruxas, nós estamos voltando, então é aquela história, né? Eu não quero... Nossa, ela é uma louca, ela grita, não tem condições de fazer uma reunião com ela. Não dá para conversar, não dá... É isso mesmo, sabe por quê? Porque eu preciso falar alto para que me ouça. Porque eu preciso falar alto para que diga que esse é meu espaço e ele é meu, eu conquistei e eu quero continuar aqui. Então, essas situações que a gente vive, já está acabando? Tá bom. Se deixar fechar, eu fico aqui, aí eu ponho meu dedinho aqui, ele abre. Obrigada, Lu. Então, esses espaços são importantes por causa disso. Eu estou aqui, vou continuar aqui e quero ir adiante. E é isso, é esse o recado. Nós temos que avançar. Nós vamos avançar entre nós mulheres e os nossos companheiros que venham conosco. Esse é o principal. Os companheiros têm que vir conosco. É isso, gente. Muito obrigada. Pode vir, Marina. Vamos fazer um retorno e depois abre novamente? Podemos, vou só escrever a... Pode deixar a Marina falar? Desculpe a minha reinscrição, é só para pedir, Débora, que a favela de Palafisas que eu me refiro é no DIC de Vila Gilda, que detém mais de 20 mil famílias
nesse tipo de habitação, só para fazer essa referência. Eu vou fazer um retorno aqui para as considerações, né, sobre as perguntas que foram colocadas. Então, eu vou começar pela Luciana, como a Débora começou, né? Aí a gente, 10 minutos para cada uma, para as considerações sobre as perguntas e o que foi colocado. Bom, primeiro, falar para ele, mostrar para você, me colocar, mostrar minha solidariedade, né, e me colocar à disposição para conversar, depois te dar um abraço. Isso não é o suficiente, a gente precisa tomar medidas concretas para uma forma de ajudar. Mas isso é uma forma de silenciamento, né? Isso é mais uma maneira que encontram de tirar as mulheres dos espaços. Embora o magistério, ao longo de mais de 500 anos nesse país, né, desde que os jesuítas chegaram aqui e catequizaram nossos índios, né, jogaram uma Bíblia e um monte de cacareco nas mãos deles para tomar suas terras, para roubar-lhes as terras e suas riquezas naturais, há disseminado em nossa sociedade que a profissão do magistério é uma profissão de amor, é um ato de amor. Não. O magistério não é um ato de amor. As pessoas que trabalham, que têm uma profissão, elas têm uma profissão, um emprego, porque elas precisam se manter, elas precisam de dinheiro, precisam de salário para viver, né? Então, embora a questão da vocação faça parte, você ter amar aquela profissão, a gente não pode tratar essa coisa, até porque a gente cai naquele equívoco de dizer que é uma profissão eminentemente feminizada, uma profissão eminentemente de mulheres, porque nós mulheres estamos intimamente ligadas aos cuidados com as crianças, com os idosos, com o lar. E aí, essa questão aí da disputa do espaço público-privado, o que nos resta? O espaço privado. Porque o espaço público, o espaço que diz assim, olha, é forte, é potente, é muito capaz, é pontual, discute, é politizado, né? Esses espaços nos são negados, na imensa maioria das vezes. Não desista, não desista. Se além de tudo, da sobrevivência, de você ter se preparado, se formado e precisar desse salário para viver, se você ainda tem amor pela sua profissão, amor pelos alunos, isso é perfeito, tá? Mas o amor não é a primeira coisa, né? Então, isso é importante, porque essa questão de que o magistério está intimamente ligado ao amor é uma coisa que diz assim, mulheres, isso é uma profissão para vocês. Mas aí, nas direções das escolas, quem ocupa os espaços? Os homens, né? Nós somos professoras, quando muito chegamos a coordenadoras. Antes de entrar no serviço público aqui do Judiciário Federal de São Paulo, eu venho de Brasília, eu era professora da Secretaria de Educação do DF, né? Nas escolas que eu trabalhei, os cargos de direção eram sempre ocupados por homens, né? Então, as mulheres, quando muito, ocupam o cargo de coordenadora, né? Então, é um espaço que a gente também precisa reivindicar. Por
por mais difícil que seja, né, uma dualidade muito grande que a gente vivencia nesses espaços, de ver, já que você trouxe o caso do magistério, de ver crianças, muitas vezes abandonadas à própria sorte, porque vêm de famílias extremamente fragilizadas, crianças em situação de risco social muito grande, e que a gente precisa, muitas vezes, tomar posturas que extrapolam o lado profissional e vai muito para o lado materno, né? Muitas vezes a gente passa por isso, mas o que nos motiva também é que a gente tem uma profissão e que a gente tem contas a pagar e tem que garantir a nossa sobrevivência com o fruto do nosso trabalho. E que em qualquer profissão que a gente vá, seja no magistério, seja nas engenharias, seja nas ciências exatas ou humanas, que nós temos habilidades, temos capacidade, temos competência para ocupar aquele espaço, e que a gente, se uma hora uma fraqueja, né, porque tem horas que a gente se sente cansada, a gente fala assim, vou jogar a toalha. Tem que vir uma outra e dizer, não joga a toalha, vamos lá, pega aqui na minha mão, vamos continuar a luta, companheira. Porque é de luta que se faz a vida. A gente luta todo dia, nós mulheres e homens, principalmente nós mulheres, nós temos que matar um leão por dia. A gente precisa vencer o ódio, a gente precisa vencer o preconceito, a gente precisa vencer a violência no espaço de trabalho, a violência no transporte coletivo. A gente precisa vencer essa violência toda vez que a gente quer ocupar um espaço público, quando a gente quer ir a um restaurante, quando a gente quer ir a um bar, quando a gente quer fazer alguma coisa que bota uma roupa mais curta ou mais decotada, a gente está sujeita a isso, porque o machismo acha que nossos corpos e nossas mentes pertencem aos homens. Então, aqui, ó, temos poucos homens aqui, temos o Vini, temos o Laureano, o Fabiano e o Henrique. Companheiros, nós precisamos de você. O Fabiano, desculpa. E o Gilson, desculpa, seu Vanderlei. Nós precisamos de vocês do nosso lado, nós precisamos do apoio de vocês. Vocês não podem permitir, quando ouvirem um companheiro, um homem, desqualificar uma mulher por seu posicionamento político. Vocês não podem se calar quando um homem disser que aquela companheira não tem autoridade, não tem competência para falar com ele sobre aquele assunto. Nós temos autoridade e competência para falar sobre. Sim, se nós formos lá falar, conversar, dialogar, é porque nós temos competência. Não podem nos diminuir, não podem nos destratar e nos desrespeitar. Então, sofremos violência. Violência sexual é terrível. Eu imagino o quanto deve ser terrível. A violência, quando nos atacam moralmente nos espaços, nos machuca violentamente, nos fere de morte. A violência sexual é muito pior. Então, a gente precisa se fortalecer e fazer com que esses espaços aqui, como o espaço desse coletivo, como Claudinha pontuou muito bem, nosso coletivo foi fundado em 2017 e nós, nos entristecemos em muitos momentos, porque a gente achava e acha que esse espaço tem que ser mais valorizado por nossas companheiras e por nossos companheiros, como um espaço de formação, como um espaço de crescimento, um espaço de aprendizado. A gente precisa falar e ouvir, a gente precisa conversar.
A gente reivindica respeito. A gente reivindica que nossas falas sejam ouvidas e respeitadas. E quando forem nos criticar, que não critiquem gestos, como aconteceu recentemente na nossa federação. Recentemente, em uma atividade em Brasília, eu fiz uma fala. Criticaram que eu joguei o microfone sobre a mesa. Me atacaram no chat, porque eu joguei o microfone sobre a mesa. Em nenhum momento pontuaram o conteúdo da minha fala. Então, a nossa fala é certa, a nossa fala é correta, o nosso ponto de vista está correto. E aí, quando não encontram motivo para nos atacar, aí eles vão buscar as coisas mais funestas, mais absurdas, para nos desqualificar. É dessa forma que tentam nos silenciar. E nós não podemos aceitar. Dói muito. Mas a gente tem que bater na porta e, se for necessário, meter o pé na porta. Se for preciso, meter o pé na porta, mas não podemos deixar que batam a porta em nossas caras. Era isso, muito obrigada. Obrigada, Ana. Eu vou passar para a Débora, mas eu só vou ler. Tem uma companheira nossa no chat e ela fez uma colocação, e aí eu gostaria de colocar antes da gente passar para as considerações da... É a nossa companheira Fausta Camilo. Ela coloca aqui: falem do sabor de permanecer nas lutas, apesar das dificuldades, de continuar mesmo após ser desqualificadas por companheiros, quando afirmam que vocês não estão qualificadas ou serão esmagadas. Depois eu passo para a Luciana, para a consideração final da Luciana, ela pode fazer um comentário, e depois eu vou falar de uma sugestão da Fausta também, ao término, em relação ao caso da Eli. Eu vou fazer a colocação que ela fez aqui no chat para nós. Por gentileza. Obrigada, Cláudia. Vou iniciar aqui pelo questionamento da Maria Helena e pegar um pouco da fala da Leni e do Vanderlei sobre a questão da cidade, né? A gente vive numa cidade que tem um título de melhor cidade para se viver, né? E eu costumo sempre questionar a melhor cidade para se viver para quem? Para quem está na orla da praia, para quem vive nos melhores bairros da cidade, para quem tem acesso ao que há de melhor na cidade, ou para a população, que é a maioria da população pobre, que vive nas palafitas, nos morros, na periferia, e que não tem acesso à educação de qualidade, à saúde, e que está aí sendo vítima constantemente, né, da falta de estrutura que o município e o Estado acabam dando, né, para essas pessoas. Então, a gente vive numa cidade de falsos títulos, né, e isso, infelizmente, é algo recorrente, né, e que a gente precisa combater, né. Eu, ano passado, em 2021, eu passei a presidir a Comissão de Direitos Humanos. Este ano, né, com a alteração da mesa diretora, você altera ou não, né, as presidências das comissões. E haviam me tirado de todas as comissões, de todas as presidências. Eu estava sem nenhuma presidência. Por conta da saída de uma vereadora para assumir uma secretaria, a presidência da Comissão das Mulheres ficou vaga, né? E um homem assumiu a cadeira, assumiu a cadeira dessa vereadora, e ficaria muito ruim ele assumir, né, a presidência das mulheres, né? Então, né, houve aí, a vereadora Thelma declinou, né, ela disse que não faria questão de estar na comissão, e não teve outro jeito a não ser me deixarem na presidência da Comissão das Mulheres, né? Então, foi recentemente, acho que tem 2 semanas, né? E agora a gente está tomando aí os processos,
e já organizando tudo que a gente puder para que até o ano que vem a gente consiga fazer o máximo de trabalhos possíveis na comissão. E eu sugeri a criação da comissão da cannabis, né, que vai ser uma comissão que vai ter a participação de outras representações, né, para além da Câmara, né, que a gente está com uma parceria com a Unifesp, vamos convidar o AB, aqui já deixo o convite, né, para que o sindicato participe, né, também desse debate, porque o que nós queremos, houve aí, né, a sanção da legislação estadual, né, para a utilização da cannabis como medicamento, e a gente sabe que há, né, uma necessidade de que seja, né, tanto o setor público e privado tenham condições de fazer esse trabalho, porque é uma grande procura aí, entre outros, né, também das famílias com pessoas com autismo, né, que já não conseguem ter uma eficácia com a medicação alopática normal e querem a cannabis para poder fazer o tratamento correto, mas, né, por conta dos entraves burocráticos, não conseguem, porque é ainda uma medicação cara, né, e agora com o SUS, né, fica muito mais fácil o acesso. Mas há necessidade de que tanto os profissionais da saúde, como todos os profissionais que fazem esse atendimento multidisciplinar tenham conhecimento sobre a utilização desse medicamento, né? Então, é por isso que a gente cria essa comissão, para que haja um trabalho em conjunto com a universidade, que já está muito mais avançado nesse debate, em conjunto com as secretarias, tanto da saúde quanto da educação e outras entidades, para a gente fazer com que haja um acesso muito mais fácil para a população que realmente queira fazer o tratamento com a cannabis. Então, a gente está formando ainda essa comissão, né, mas eu deixo aqui o convite, né, para quem quiser, né, poder participar, e como a Marilena colocou, nós colocamos, durante todo o processo, não somente agora do mandato, mas também durante a campanha, a gente não tem um formato de um mandato coletivo, né? Mas a gente tem um mandato que se coloca enquanto mandato coletivo e participativo e popular, né? Porque a gente não tira as coisas simplesmente da nossa cabeça para fazer alguma proposta de projeto. A gente sempre procura parcerias, até para que o que a gente está propondo na Câmara seja algo que a população realmente necessite. Porque não adianta a gente fazer elaborar, né, qualquer tipo de política, sendo que a gente não atue, né, e não esteja participando daquele debate. Pode ser algo muito mais prejudicial do que algo que ajude, né? Então, é por isso que a gente diz que é participativo, as pessoas podem colaborar, né? O gabinete é um gabinete aberto, já deixo aqui o convite também. Agora tem cafeteira, né? Tem um cafezinho lá garantido. Não tinha café, gente, né? Então, agora tem cafeteira, água. Quando não... isso. Então, a gente que paga. Lá era 6 dias. Então, deixo aqui o convite, né? E aqui, né, é uma coisa que a gente precisa pensar, né? A gente está numa cidade que tem a maior orla, né? Que está no Guinness Book, né? E tem a maior favela sobre palafitas da América Latina, na verdade, da América Latina. E a gente tem uma política habitacional aquém daquilo que a gente realmente precisa, né? Fala-se num déficit habitacional de pouco mais de 10 mil habitações, e isso não é verdadeiro, só na Palafita a gente tem mais de 20 mil famílias, né? Então, trabalha-se em Santos com falsos dados, né? E isso faz com que o que realmente necessita não seja feito. E aí, trazendo a pauta da questão dos autistas, foi uma pauta que eu passei a ter contato este ano, nosso mandato, né, passou a ter contato, e quando nós fomos procurados, a gente abraçou essa causa, porque é inadmissível uma cidade como Santos, com orçamento, né, que tem,
uma cidade que tem o título de cidade acessível, cidade educadora, né? Uma cidade que gosta, né, de exaltar aí os seus feitos, mas que na prática deixa a desejar. A gente está em junho e a gente sabe que ainda tem escola que não tem mediador e PAEI, né, que são os PAEIs, que são os profissionais de apoio para as pessoas com deficiência, né? E a gente tem um grande número de pessoas, de crianças autistas dentro das escolas que necessitam deste apoio permanente, né? O autismo não é uma doença, né? Então ele não é curável, é uma condição que a pessoa vai carregar desde que nasce até quando morre. Só que em Santos, né, tem, infelizmente, uma saúde, uma educação. Não trabalho em rede, né? Então temos uma única clínica do SUS, né, que é a Clínica Escola, que por conta da demanda, hoje ela atende 150 pessoas com autismo, né, de diversos graus, uma fila de 700, né? Fila de espera de 700 somente dessa instituição, gente. Existem outras, a PAI, e tantas outras que também têm um número de fila de espera grande, que por conta da grande demanda, ela dá alta a cada um ano, né, para as terapias. Então, assim, é algo que a pessoa deveria ter esse acompanhamento durante toda a vida, mas ela passa um ano, depois volta para a fila de espera, pode levar 2, 3 anos até conseguir retornar. E a terapia é algo que é fundamental e essencial para melhorar a qualidade de vida da pessoa, né? Então, sem essa terapia, ela ou estaciona ou regride totalmente a evolução que ela teve, né? Então, a gente sabe de crianças que tiveram o atendimento durante um ano, que melhoraram muito, diminuíram o uso de medicação controlada, mas que após o término deste um ano, deixam de ter terapia, são encaminhados para os CAPs, né, que não há um atendimento psicológico, e tem multidisciplinar e nem sempre conseguem fazer, né, um atendimento psicológico correto, né? E o caso de uma criança que tomava somente 2 medicamentos durante o período que fazia a terapia, que era um moderador de humor e um para dormir, e após a saída dele da terapia, ele passa a tomar 5 medicamentos controlados, tarja preta. Uma criança de 8 anos, né? Então, assim, isso tem um impacto direto na vida, não somente dessa criança, mas de toda a família. E o que a gente está dizendo são famílias que, na maioria das vezes, estão em vulnerabilidade, a maioria são chefiadas pelas mães, porque os pais, quando descobrem a condição do seu filho, abandonam o lar. Então, a gente tem um número de mulheres que vivem somente com o LOAS, né, que é o benefício de prestação continuado, não podem trabalhar, além de tudo, se trabalharem, perdem o benefício e não conseguem deixar seus filhos. E aí a gente tem um número de crianças que não podem ir para a escola porque não tem o mediador e não conseguem ter esse acompanhamento adequado. E se você for questionar a Secretaria da Educação, se você for questionar o prefeito, eles vão dizer que está tudo certo, né? Nós realizamos 3 audiências públicas e nas 3 audiências o que nós vimos foi um desmonte total, né? Tanto da saúde quanto da educação, principalmente nessa questão da inclusão. Então, o que a gente tem são mulheres, mães que estão doentes, com depressão, muitas que falam em suicídio, já tentaram se matar, né? E que não há nenhum auxílio, nem para as crianças e nem para essas mulheres, né? Então, é uma luta que eu travo e que não dá para a gente fingir, né, que funciona, porque isso prejudica a criança que está sem o atendimento, ou o adulto, né, com autismo severo, que corre o risco de ficar órfão, porque os seus pais morrem, né, e depois ele não tem para onde ir, não existe, né, uma casa de acolhimento do município que faça esse trabalho. Então, a gente corre o risco de ter daqui a amanhã adultos
sem nenhum local para estar, né, porque eles precisam desse cuidado, né. Nós temos professoras, né, regentes, né, na maioria mulheres, que estão na sala de aula com um número imenso de alunos na sala de aula e alunos de inclusão e que não têm o trabalho, o apoio, então elas estão ficando... muitas professoras pedem afastamento porque não conseguem dar conta do trabalho, porque não tem, né, o trabalho adequado. Então, a gente vive numa cidade de falsos títulos, né, e que a gente precisa denunciar isso. E aí, a Maria Helena pergunta como fazer para lutar por uma ação solidária, popular e feminista, né? Acho que um desafio que a gente tem para o ano que vem é a gente não cair na conversa da direita de que a gente precisa se unir a elas, nós da esquerda, se unir à direita para combater o fascismo. Esse é um objetivo que a gente tem, porque isso vai acontecer, né? Eles vão dizer que a gente precisa fazer uma frente ampla para combater o fascismo. Só que tudo, a questão econômica, né, a luta contra o serviço público, contra os servidores, é a mesma deles, tanto dessa direita quanto da extrema-direita. Então, a gente não pode cair, né, nessa ladainha, que a gente precisa se unir para poder combater o fascismo, porque é isso que eles vão tentar vender para a gente. A gente precisa ter uma representação, uma representatividade da esquerda, representatividades, né? A gente possa fazer, né, o combate aos que estão aqui hoje, né, e aos que querem estar. Né? Então, a gente precisa ter a nossa política sendo defendida. Só para terminar, porque tem um minutinho, eu vou pedir só mais 2, né? Eu me alonguei muito, né? E aí a gente tem a questão da Rosana Vale, né, que a gente já colocou, eu estou sofrendo processo, né, contra mim, eu fico muito feliz de falar sobre isso, porque é sinal que a gente está fazendo alguma coisa que incomoda, né? Eu estou sofrendo processo por ela, espero ter tantos outros, né? Porque o que eu estive naquela reunião, Lenira, que ela disse que era contra a reforma da Previdência, e eu vi muita gente feliz tirando foto com ela, né? Eu saí logo em seguida, e logo depois eu lembro do companheiro Michel, né, que fez a gravação da fala dela, e quando ela vota favorável à reforma da Previdência, ele solta aquele vídeo. E ela teve a capacidade de dizer que é fake news. Ela falou com todas as letras que era contra a reforma, o pai dela foi da estiva, o pai dela foi estivador, trabalhador do porto e tal, ela é contra a reforma da Previdência, ela vota favorável, ela foi fake news, esse vídeo que está jogando é fake news. Estava no céu. E, por nossa sorte, ele gravou, né, para mostrar que fake news é ela, né? Era uma mentira, infelizmente, ela é mais uma que vem do Grupo A Tribuna, né, que já temos outras representações, né, que é alguém que está forte, que a gente precisa combater, literalmente, uma pessoa a ser combatida. A política que ela prega precisa ser combatida, que é uma política contra nós, é isso, né, contra nós. E aí eu quero só pegar o final aqui, Eli. Primeiro, quero dizer que você é uma pessoa extremamente corajosa para se colocar aqui, colocar tudo o que você disse, depois de tudo que você passou. Primeiro, eu quero me colocar à disposição, colocar um mandado à disposição, né? Depois a gente pode conversar um pouco melhor. No que você precisar, né? A gente conversa. Eu penso que uma violência como essa, nenhuma violência ela pode ser tolerável, né? Mas essa, dentro do espaço de trabalho, né, sofrida por uma companheira de luta, a gente não pode tolerar. Sinto muito pelo posicionamento do sindicato, né? Não sei qual é o sindicato, né? Mas sinto muito. Esse era um momento que todo sindicato e toda a categoria deveria ter sido mobilizada para poder fazer a sua defesa. Né? Então, de toda forma, enquanto mulher, enquanto vereadora, enquanto alguém da classe trabalhadora, eu me coloco à disposição, né? Porque a gente não pode permitir que violências como essa aconteçam, que companheiras como você se sintam diminuídas, desprezadas
enfraquecidas para continuarem fazendo o seu trabalho ou se continuarem na luta. Eu penso assim, no momento, a gente não precisa ser, eu acho muito difícil quando a gente tem que ser uma mulher forte a todos os momentos. É muito difícil. Meu primeiro ano na Câmara foi um dos piores. Está aqui a Ana Clara, que é uma das companheiras lá do gabinete. Foi o momento em que eu descobri o câncer da minha mãe. Eu estava ali numa violência política muito grande ali. E a gente se coloca várias vezes, Luciana, né? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? E é claro que a gente tem algo muito maior, né? Muito maior. Mas se não fosse ali, aquele momento em que eu pude contar com os meus companheiros do gabinete, né? Eu estou trabalhando com amigos, verdadeiros amigos, companheiros de luta, e com outras pessoas, eu não sei como teria sido, né? Então, no momento que você achar que precisa parar para dar uma respirada, faça isso. Porque a gente dar conta de tudo a todo momento é muito difícil, a gente pode adoecer. E a gente não quer nenhum companheiro ou companheira doente, porque é fundamental e essencial. Então, se você achar que no momento você precisa parar para respirar, pare, respire, mas saiba que tem pessoas aqui que estão ao seu lado, né? Dispostas a estar ao seu lado e caminhar, né? E aí você se fortalece e volta. Então, eu me coloco, né, à sua disposição. E aqui, só para fechar, e já peço desculpa por ter extrapolado o tempo, que o Vanderlei colocou, a Cláudia colocou e a Eli colocam, a importância desse espaço, desse coletivo. E a Luciana também, né, coloca que não adianta, gente, todos os espaços que a gente tiver, a gente vai ter desafios de tudo que a gente enfrenta lá fora. Então, a gente, dentro de um partido político, ou dentro de um sindicato, ou dentro de uma associação, a gente vai ter que combater o machismo, a gente vai ter que combater o racismo, a gente vai ter que combater a LGBTfobia, mas a gente tem que estar disposto a desestruturar isso. E por que é importante que os companheiros estejam aqui hoje? Eu acho que mais importante que a participação das companheiras, que faz essa luta diária, é a participação dos companheiros. Porque eles se colocam enquanto parceiros nessa luta, né? E não existe um homem feminista, né? O que existe são homens que estão na luta, né, na causa feminista, né? O machismo eu sei que está dentro, mas fazer essa luta permanente é fundamental. Então a gente precisa dos companheiros, porque a gente não vai estar em todos os espaços, porque nem todos os espaços são abertos para nós. Mas saber que tem um companheiro lá, que afeta a nossa luta, que vai fazer a nossa defesa, e fazer a defesa das nossas pautas, já traz um pouco de conforto para a gente. Saber que esses companheiros não vão tolerar uma piada machista, não vão tolerar uma fala que diminua as companheiras, né? Porque a gente precisa muitas vezes falar alto, bater na mesa, né? Falar um pouco mais grosso, né? Porque se acha que é dessa forma que a gente vai ser ouvida, a gente vai fazer o que tem que ser feito. Bater com o pé na porta, a gente faz. A gente sabe ser doce quando é para ser doce, mas a gente também sabe ser dura quando é para ser dura. Né? E a gente vai continuar a fazer isso. Né? E aí, para encerrar, na fala da Fausta Camilo, que eu não sei se é parente, né? Então, Fausta Camilo. Fausta, eu penso que, apesar de todos esses desafios, a gente permanecer na luta é a única forma da gente fazer com que as coisas mudem. Hoje, eu travo uma luta, mas eu só faço isso graças a mulheres que vieram antes de mim. Então, eu sempre sou muito respeitosa a todas que vieram antes de mim. Eu tenho 43 anos, né? Posso 20 e poucos anos de luta, né? Bom, eu fui mãe com 18 e avó com 34, né? Então, tenho 2 netos, uma netinha de 8 e um netinho de 2 anos, que são fofos. E que eu estrago mesmo, porque meu papel de mãe eu já fiz, agora eu faço meu papel de avó, que é estragar, e minha filha que lute, né? Ela que faça o papel dela de mãe, porque o meu agora é só de estragar. Então, o que faz a gente permanecer na luta, apesar de todos os desafios, é perceber que a gente não conseguiu conquistar tudo. Talvez eu morra sem isso, né? Mas eu quero um mundo melhor para minha neta e para o meu neto. Também. Não posso ser egoísta, mas não quero que eles passem por tudo aquilo que eu já passei. E eu não posso
me dá o direito de permanecer em casa, vendo tudo o que está acontecendo, sabendo que outras tombaram a luta. E aí eu trago, né, o exemplo da Marielle. Né? Quando a Marielle faleceu, quando ela foi morta, e eu soube da morte dela, naquela noite eu quis desistir de tudo. Eu falei, eu não quero mais isso, porque eles vencem de uma forma ou de outra. Né? Se eles não conseguem vencer politicamente, eles nos matam. E eu tenho uma filha, eu tenho uma neta. Na época eu só tinha minha neta. E eu falei, eu não quero mais isso. Mas no dia seguinte, quando eu vi as ruas lotadas no mundo todo, né, eu falei, eu não tenho direito de permanecer em casa. Porque a única forma de eu fazer com que ela seja lembrada e homenageada é continuando na luta. E é dessa forma que eu acho que vale a pena, né? Vale a pena, porque muitas tombaram, porque acreditaram, e hoje eu preciso manter essa luta viva para que tenha valido a pena, né? Que essas mulheres fizeram antes de mim. Mais uma vez, desculpa por ter perdido o tempo, eu espero ter respondido tudo. Obrigada, gente. É um prazer ouvir você e a Luciana, Débora. E você tinha deixado um tempinho do início da sua fala, então a gente está compensado, está ótimo, está dentro do tempo, com certeza. Eu não podia terminar essa atividade, e agradeço muito a Luciana e a Débora, e a todas e todos que estão aqui nos acompanhando presencialmente pelo YouTube, sem lembrar das nossas lutas, né? Que são lutas muito importantes. Então, nós temos uma campanha aí contra o assédio, e vou aproveitar que a Débora colocou aqui na fala dela a luta das pessoas com autismo, né, Débora? Para dizer que nós estamos com uma luta também contra o capacitismo, porque uma das maiores violências que nós temos hoje no serviço público e que tem acontecido no Judiciário Federal de São Paulo é exatamente isso. Em Ribeirão Preto, um servidor do Juizado Especial Federal sofreu uma ação capacitista do juiz-presidente do Juizado Federal, Paulo Arena, e o sindicato está com uma luta grande contra o capacitismo, enfrentando, ele é juiz auxiliar da presidência do Tribunal da Terceira Região, então é uma luta grande do sindicato contra o capacitismo dentro do serviço público, que também é uma forma de assédio, né? Então, vou pedir para você emprestar a camiseta, né? Nós demos a camiseta da campanha, isso, por favor. Para que todos saibam que nós não vamos admitir o coletivo de mulheres estar nessa luta. Nós entregamos a todos os nossos convidados e convidadas essa camiseta para que todos façam parte dessa luta conosco. Então, é muito importante saber da sua história, do seu trabalho aqui, e saber também lembrar dessa campanha. E de uma vitória que nós tivemos também, que foi a aposentadoria compulsória do juiz Marcos Scalessi, no TRT2. Nós ainda vamos ter uma vitória maior, porque a aposentadoria compulsória não é punição. Mas esse assediador sexual não está mais dentro do tribunal. E nenhuma de nós mais corre o risco de encontrar com ele e ser abusada dentro do espaço de trabalho. Então, eu não podia deixar de registrar, essas lutas são muito importantes. Assédio, não. Sexual ou moral, não. E é uma luta do coletivo de mulheres encampada por todos nós. Muito obrigada. Obrigada, Luciana. Obrigada a todos e todas. E boa tarde a todos. Obrigada.